o versículo 26 a seguir. A palavra é bem conhecida, viu, meus irmãos? Lucas 8, versículo 26. O endemoniado gadareno. Está escrito: e navegaram para a terra dos gadarenos, que está defronte da Galileia, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogava-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Irmãos, esse mesmo texto, ele está inserido em Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. E, na verdade, quando eu leio esse texto, eu sempre prefiro ler o texto de Marcos. Porque Marcos, ele detalha melhor a situação desse homem. Então, quando você lê Marcos capítulo 5, versículo 1, Marcos, ele informa ali que o homem clamava de dia e de noite, se machucava nas pedras, dormia na sepultura. Diz Marcos que ninguém conseguia amansar ele. Todo tipo de tratamento, irmão, disponível, que tiveram à disposição, toda ajuda humana que tiveram ao alcance para tentar ajudar aquele homem, foi feito. Só que a gente sabe, irmãos, que tem coisas que não é para o médico. Quem já entendeu isso? Não é. Tem coisas que não é o médico, não é o advogado, não é o juiz, não é a polícia, não é ninguém. Tem coisas que é só Deus que pode resolver. Então, esse caso aqui desse homem, o gadareno, irmãos, ele era, digamos assim, um caso perdido para a ciência, um caso perdido para as autoridades, um caso perdido para a família. Esse homem aqui, irmãos, humanamente falando, ele não tinha mais solução, né? Então, a única solução que poderia haver para poder resolver esse problema, libertar este homem, dar a ele uma nova vida, era somente através de Jesus. E é incrível como Jesus é maravilhoso, irmãos, porque Jesus, ele entra em um barco, ele atravessa o mar da Galileia, enfrenta uma tempestade. Os irmãos lembram que eles estavam no barco e veio uma tempestade muito forte. Jesus teve que repreender o vento, Jesus teve que repreender as águas. E quando Jesus chegou ali na praia de Gadara, que era uma região litorânea, que o barquinho foi ancorado, Jesus colocou o pé na praia e começou a sair assim pela praia. Lá dentro do cemitério estava esse homem, possesso de demônio. Marcos diz que ele estava completamente nu. E quando ele viu Jesus, ele veio ao encontro de Jesus com os apóstolos. E é claro que quando Jesus viu aquele homem, Jesus já
sabia que ele estava possesso de demônio, então Jesus ele começa a repreender aquele demônio. E aquele demônio, ele não resiste, ele chega perante Jesus. O evangelista Marcos, ele registra que o demônio se prostra perante Jesus. Porque o demônio tem força, o nosso Jesus tem poder, meus irmãos. Amém? Quem crê e confia no poder de Deus, diga glória a Deus. Então aquele demônio, ele vem e ele se prostra perante Jesus e ele fala: por que vieste a nos atormentar antes de tempo? Aqui Lucas também diz que os demônios reconhecem Jesus. Os demônios disseram: bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Isso me faz lembrar um episódio de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, quando os filhos de um homem chamado Seva, que era sacerdote, eles tentaram expulsar o demônio de um homem e não puderam. E aquele demônio disse para aqueles homens o seguinte: conheço Paulo e sei quem é Jesus, só que vocês eu não conheço. E diz a Bíblia que o endemoniado saltou em cima daqueles homens e pegou 2 deles, bateu, tirou as roupas deles, e eles tiveram que fugir, nus e feridos, diante daquele endemoniado. Então, quando você se depara diante, irmão, de uma legião de demônios, diante de um espírito maligno, não é de qualquer maneira que a gente expulsa, irmãos. Tem que ser Deus na vida da gente, tem que ser o nome de Jesus, que é o nome poderoso, que os demônios tremem e estremecem diante do nome de Jesus. E se a pessoa ela não estiver preparada, ela pode passar vergonha. Como em Atos capítulo 19, eles tiveram que fugir nus. Imaginem agora 2 homens nus, todo machucado, correndo pelas ruas da cidade. E quem é que botou eles para correr? O demônio que estava incorporado naquele homem. É igual no caso do menino lunático. O pai trouxe o menino para ser curado por Jesus. Chegando ali, Jesus não estava, e os discípulos foram orar. E a Bíblia diz que, tendo orado, eles não puderam expulsar o demônio. Foi necessário esperar Jesus descer do monte onde ele estava, e o próprio Jesus expulsar o demônio do menino. Depois, lá na frente, os discípulos fizeram a pergunta: por que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. E outra coisa, essa casta quer dizer qualidade, tipo, esta casta de demônio não sai a não ser com oração e jejum. Daí alguém diz assim: pastor, precisa orar, pastor? O que vocês acham? Precisa jejuar, pastor? Né? Será que é necessário jejum? A igreja precisa jejuar, meus irmãos? É óbvio. Jejum e oração é uma prática boa, uma prática que Deus se agrada. Jejum e oração é uma ferramenta, uma arma que a igreja tem à disposição. Quanto mais orar, quanto mais nós jejuarmos, mais revestidos da graça e do poder de Deus seremos, irmãos. E nós vamos ter o quê? Vitória contra o inimigo das nossas almas. Então veja que aqui em Gadara o demônio não resistiu. O demônio veio, se prostrou, reconheceu quem era Jesus, disse que sabiam quem ele era. E aí Jesus disse: sai dele. Aí os demônios, eu fiz questão de ler Lucas por causa do versículo 31. Lucas 8, 31. Escolhi o texto por causa desse versículo. Quando Jesus disse: saiam dele, os demônios disseram assim para Jesus: ó, não nos mande para o abismo. Não nos mande para o abismo. Talvez alguém diga: pastor, onde é que fica esse negócio? Ficava em Gadara, Jerusalém, ficava em Corazim, Cafarnaum. Onde é que fica o abismo? Irmão, o abismo é uma região no próprio inferno. Eu vou falar para você, irmão, o que a Bíblia ensina, não é o que alguém escreveu. Hoje nós temos várias pessoas que dizem ter ido ao inferno. Com toda sinceridade, irmão, não acredito. Com toda sinceridade, não acredito. Tá? Porque, veja bem,
Biblicamente, segundo o que nós temos em Lucas 16, versículo de número 19, o inferno ele tem 3 lugares distintos. Isso é a Bíblia. Um lugar chama-se lugar de descanso. Até a morte e ressurreição de Cristo, aquele lugar estava cheio de pessoas que eram de Deus. E quando morriam, eles desciam e iam para o lugar de descanso, que também ficava no Hades. Do lado de lá, tem o lugar do tormento. Nós temos em Lucas 16, 19, esclarecido. De um lado estava Lázaro. Lembra do rico e do Lázaro? Quem lembra? De um lado estava Lázaro. E aquele lugar que Lázaro estava era um lugar tranquilo. Mas o lugar que o homem rico estava era um lugar de tormento. Então o homem rico, do lugar onde ele estava sendo atormentado, ele orou, porque ele clama, ele diz: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque eu estou aqui atormentado. Foi aí que Abraão disse ao homem rico: lembra-te que recebeste os teus bens em vida. Agora tu é atormentado e Lázaro é consolado. Só que não para aí. Ele diz mais. E além disso, está colocado entre nós, quem lembra? Um grande abismo. De maneira que quem está aqui não consegue ir para lá e quem está lá também não consegue vir para cá. Então esse abismo de Lucas 8:31, que os demônios pediram a Jesus que não mandasse eles para o abismo, esse abismo fica no inferno. E segundo o que a gente lê em Apocalipse, capítulo de número 9, irmãos, que é um capítulo muito interessante, o capítulo 9, versículo 1 de Apocalipse, ele inicia com o toque da 5ª trombeta. E quando a 5ª trombeta tocou, João viu uma estrela. Essa estrela é uma linguagem figurada, não é digamos, literalmente uma estrela. Mas essa estrela que João viu e que ele fala dessa forma figurada, é um anjo, um espírito, um anjo. E lá no capítulo 9, versículo 11 de Apocalipse, nós temos o nome dessa estrela. Se chama Abaddon. No hebraico significa destruição. Então João viu quando essa estrela, esse anjo chamado Abaddon, que é um demônio, né? A ele é dado a chave do abismo. E então ele vai no abismo e ele libera do abismo demônios que tinham a forma de gafanhotos, parte de outros animais. E esses demônios, eles emergiram das profundezas do abismo ali no inferno e subiram para a terra para atormentar os moradores da terra. Então o abismo é uma prisão ali no inferno, um lugar terrível. O abismo é o lugar onde Jesus vai prender Satanás. Apocalipse capítulo 20. O Senhor lançará Satanás no abismo, colocará sobre ele o selo e ele ficará preso por 1000 anos no inferno. Então estes demônios, sabendo que o abismo é um lugar terrível, eles disseram para Jesus: não nos mande para o abismo. E aí havia ali uma manada de porcos. Marcos diz que eram 2.000 porcos. Quem entende que 2.000 porcos é muito porco? É uma porcalhada, irmão, é muito porco, né? Então estava ali aquela manada de porcos. Naquela época não criava porco em chiqueiro. Hoje a criação de um porco, irmão, às vezes o porco ele tem um chiqueiro melhor que a casa da gente, todo azulejado, cheio de piso, uma higiene incrível, né? Então passa por fiscalização, é uma maravilha. Então hoje, na verdade, irmão, já nem cabe mais o nome porco, é mais suíno mesmo, né? Porque deixou de ser porco. Quando ele era criado em pasto, comia de tudo, irmão. Era porcalhão, vivia na lama, vivia no lodo, comia o que encontrava pela frente, era porcalhão mesmo, né? Então haviam ali 2.000 porcos pastando. Quando os demônios viram os porcos, eles fizeram um pedido para Jesus: permita que entremos nos porcos. Deixe nós entrar nos porcos. E Jesus permitiu. É aqui que dá um nozinho na cabeça de muitas pessoas. Por que Jesus permitiu esses demônios
entrarem nos porcos. Por quê? 2.000 porcos, sei lá quantos quilos cada um pesava, mas eram algumas toneladas de carne, né? Então era muita carne. Irmãos, nós estamos ali diante, olha, passa da casa de R$1 milhão o valor dessa manada de porcos. Era muita carne, muitos animais. Jesus permitiu que os porcos, que os demônios entrassem nos porcos, e quando os demônios entraram nos porcos, os porcos ficaram em estado de loucura, entraram pelo desfiladeiro e começaram, irmãos, a entrar dentro das águas, né? Porco não é peixe, porco é um animal terrestre, e os porcos foram entrando nas águas, veio um pouco, veio o restante, veio vindo, daqui a pouco 2.000 porcos afogados, boiando ali no mar da Galileia. Por que Jesus permitiu isso? Eu entendo assim, irmãos, primeiro para demonstração de poder, mostrando que ele exerce todo o poder sobre os demônios. Em segundo lugar, irmãos, mostrando o que os demônios são capazes de fazer contra a vida de uma pessoa ou de qualquer ser vivo. Amém, meus irmãos? Então, porque de repente, irmãos, quem via o gadareno andando nu, dizia, esse cara é sem vergonha. Quem via o gadareno na cadeia, dizia, esse cara não presta mesmo, não é de família boa. Muitas pessoas, irmãos, julgaram, condenaram, apontaram um dedo. Muitas pessoas desejaram a morte dele. Para a sociedade, o gadareno não passava de escória, lixo da sociedade. Um homem que vivia marginalizado, irmãos. Um homem que as pessoas tinham medo de passar perto dele porque ele era agressivo. Ele arrebentava grilhões de ferro, cadeias, onde era preso. Ele estourava pela força sobrenatural dos demônios que havia no corpo dele, meus irmãos. Mas todo esse sofrimento agora estava chegando ao fim, meus irmãos. Aleluia! Jesus chegou em Gadara para mudar a vida daquele homem. Jesus chegou em Gadara como a esperança para aquela alma, meus irmãos. Jesus chegou em Gadara como uma grande oportunidade de libertação e mudança na vida daquele homem. Jesus era o Salvador ali agindo em Gadara para trazer a libertação e a salvação para o gadareno, meus irmãos. E nessa noite Ele está conosco aqui também, meus irmãos, querendo nos salvar, nos abençoar aqui nesta noite. Vamos abrir o coração para que Jesus faça uma obra grande nas nossas vidas aqui também, meus irmãos. Jesus permitiu, os demônios saíram dos porcos. Aliás, saiu do gadareno e entraram nos porcos. Os porcos foram para dentro do mar, morreram afogados. Mas o gadareno, irmãos, ele teve uma transformação incrível, né? Eu gosto do que o evangelista Marcos fala. Diz que quando alguém que viu o que aconteceu, correu na cidade, né? Não tinha meio de comunicação mais rápido, era na perna mesmo, né? Então, quem viu o que aconteceu, correu lá na cidade e disse, gente, sabe o gadareno, aquele cara que que é perturbado? Pois é, apareceu Jesus aí com um grupo de discípulos, expulsou o demônio dele, e os demônios saíram do homem, entraram nos porcos, toda aquela porcarada morreu afogado, mas o homem está lá, curado, em sã juízo, vestido, está sentadinho do lado de Jesus. Aí quando as multidões chegaram ali no local onde havia ocorrido aquilo, eles viram o gadareno sentado, vestido, em perfeito juízo, conversando com Jesus. Quem reconhece que isso foi um grande milagre, levante a sua mão. Alacanda rabacheia. Quem reconhece que isso é um milagre grande, levante a mão, glorifica o nome do Senhor. Ele faz coisas grandes. Ele resolve problemas insolúveis. Ele é o Deus das causas impossíveis, meus irmãos. Ele é aquele que transforma a vida do homem. Quem veio para ver o que aconteceu, chegou ali e encontrou o homem sentado, vestido. O cara só andava nu, meus irmãos.
Olha como a presença de Jesus transforma. Amém? Foi Jesus que mandou ele colocar roupa, irmão? Será que foi Jesus que disse, rapaz, vem aqui, vai vestir uma roupa, que vergonha? Não. Quando Jesus opera, ninguém precisa mandar, meus irmãos. Igreja boa de verdade, pastor não tem que estar pegando no pé, meus irmãos. Quando o pastor tem que estar pegando no pé, quando o pastor tem que estar exortando muito, quando o pastor tem que estar corrigindo muito, é porque essa igreja está muito longe de Jesus. Quem caminha com Jesus aprende com ele, meus irmãos. Então, o gadareno, primeira coisa, irmão, foi vestir uma roupa. Né? Primeira coisa foi vestir. Ele devia ter um corpinho sarado, não devia ser obeso, porque não comia muito bem, né? Devia ser um cara, né? Estava judiado, porque é lógico, naquela vida, mas estava, agora vestiu uma roupinha, ficou bonitinho, bem vestidinho, sentou do ladinho de Jesus, não queria bater mais ninguém, né? Nos anos 80, nós tínhamos um irmão na igreja que ele era muito brabo, 87, 88, aí quando acontecia uma coisa que ele não gostava na igreja, ele falava para a pessoa com quem ele ficava brabo, vou beber o teu sangue numa cuia. Ele ameaçou vários irmãos de que ia beber o sangue dos irmãos na cuia, né? Quer dizer, ia matar, sangrar, ia colocar na cuia de chimarrão e tomar o sangue. No fim teve uma morte trágica, né? Porque quando você está na presença de Jesus, você pode aceitar o que Jesus quer fazer contigo, transformar a tua vida, te libertar, ou você pode dizer, eu não quero mudança. Então, estar na igreja é uma coisa, estar em Cristo é outra coisa. Muitas pessoas são religiosas, estão na igreja, mas mentem, fazem negócio ilícito, vivem errando, cometendo todo tipo, às vezes, de coisas que desagradam a Deus, porque estar na igreja não significa estar em Cristo. Agora, quem está em Cristo? Nova criatura é, meus irmãos. As coisas velhas passaram. Tudo se faz novo, amém? É assim ou não é? Então o gadareno estava vestidinho, perfeito juízo, bem. E aí quando as pessoas chegaram, começaram, em vez de focar o milagre, eles começaram a olhar mais para o prejuízo, né? E aí você, puxa, 2.000 porcos. Já pensou se cada endemoniado aqui de Gadara, o capeta, se entrar numa porcaiada, aí nós vamos para a falência. Melhor coisa é pedir para Jesus ir embora. E assim, irmão, se tu não quer Jesus, ele não fica. Sabe? Quem entende que é assim? Eu não quero. Não me fale de igreja. Não me fale de Jesus. Ser crente nem morto. Se você não quer Jesus, Jesus vai respeitar a tua ideia, a tua opinião, o teu desejo, né? Chegou ali as multidões e disseram, olha, nós não queremos que o senhor fique aqui, pode se retirar. A última vez que pediram para Jesus se retirar, irmão, foi de uma aldeia de samaritanos, quem lembra? E aí Jesus tinha 2 discípulos que pareciam crente dos anos 80. Os samaritanos disseram, olha, nós não queremos que você passe a noite aqui, faça favor, se retira. Aí 2 discípulos, um chamado Tiago e outro chamado João, disseram assim para Jesus, o senhor quer que a gente ore? Jesus quer que a gente, quem sabe Jesus quer que a gente ore? Mas olha o propósito. O senhor quer que a gente ore para que desça fogo do céu, assim como Elias fez, e o fogo consuma todo esse lugar aqui? Ele falou, opa, essa oração não. O Filho do Homem não veio destruir. O Filho do Homem veio salvar a alma dos homens. Aleluia. O cara pode não prestar, mas Jesus ama. Pode estar atolado no mais profundo lamaçal de pecado, mas Jesus o ama. As autoridades podem dizer, não tem jeito, não tem cura, não muda, mas Jesus ama. O propósito de Deus não é condenar, o propósito de Deus é salvar, meus irmãos. Amém? Então, pediram para Jesus ir embora da aldeia dos samaritanos. O que é que Jesus fez? Pegou os paninhos dele, não, vamos embora. Não quer a gente aqui, vamos onde queira, né? E aqui em Gadara, pediram para Jesus ir embora. Tu acha que Jesus discutiu, irmão? Irmão, tem crente que quer converter os outros na marra. Não é assim, meus irmãos.
né? Então, olha, se retira, nós não te queremos aqui. Jesus não discutiu, Jesus não argumentou, Jesus não disse, sabe quem é que não me quer aqui? É o diabo. E a tua boca está sendo usada pelo... Jesus não discutiu com ninguém, Jesus pegou as coisinhas dele e pegou os apóstolos, pegaram as coisinhas deles e para onde foram? Para o barco. Estão mandando a gente embora, vamos. Mas quando Jesus foi se retirar, o gadareno disse, Marcos 5, versículo 18. Gosto muito dessa partezinha do milagre. Marcos 5, 18. Quando Jesus foi se retirar, o gadareno foi atrás e disse, aonde tu fores, te seguirei. Duas coisas que levaram esse homem a querer seguir Jesus. Primeiro, gratidão. O que me traz e que me mantém na igreja, irmão, não é uma posição, não é um costume. O que me mantém na igreja não é a amizade dos irmãos, que é muito importante, mas não é o mais importante. O que me mantém na igreja, servindo ao Senhor, primeiramente, é a minha gratidão a Deus. Quantos estão aqui por gratidão a Deus? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Se você estiver aqui por amizade, tu vai se frustrar quando o amigo não corresponder à tua amizade. Aí você vai dizer assim, não vou ficar mais na igreja, porque eu pensei que era meu amigo, pensei que era minha amiga, me frustrou. E aí você sai. Agora, se você está por gratidão, porque tu sabe quem tu era, tu sabe o quanto tu sofreu, tu sabe de onde é que Deus te arrancou, tu sabe as grandes e maravilhosas obras que o Senhor, Ele tem feito na tua vida, então você permanece, não é por conveniência nem por amizade, mas é por gratidão a Deus. Amém, meus irmãos? Gratidão a Deus. Então, o gadareno disse, aonde tu fores, eu te seguirei. Primeira razão, gratidão. Amém? E segunda razão pela qual ele queria estar com Cristo, ele deve ter pensado mais ou menos assim, a minha vida era um inferno antes dele chegar aqui. A minha vida mudou depois que ele chegou. Tudo mudou. Já estou vestido, já estou assimilando bem, minha mente está perfeita, já estou sentindo alegria, já estou tendo mais esperança, já estou tendo uma expectativa boa para o meu futuro. Tudo mudou com a presença dele aqui. Se ele vai embora, eu posso voltar à velha vida. Então, ele queria seguir a Jesus, porque não queria mais voltar a viver a vida que vivia. Quantos não querem mais voltar para a velha vida? Só quem não quer voltar de verdade, levante a mão e diga glória a Deus. E pandalamaste, alacanda rabacheia, glória a Deus. Quanta coisa boa Ele fez por nós, meus irmãos. Que obra extraordinária Ele fez na nossa casa e na nossa família. Ele nos tirou do vale da sombra e da morte, meus irmãos. Ele nos tirou das garras do maligno. E Ele fez uma obra tão grande na nossa vida. Não dá para nós abandonar a Jesus, irmãos. Então, primeiro, gratidão. E segundo, não querendo voltar mais àquela velha vida. Acho que é as duas razões mais fortes para alguém querer seguir a Cristo, né? Gratidão e não querer mais ser quem foi no passado. Duas razões fortes. Mas sabe o que Jesus disse para ele? Jesus falou, faz assim, vai para a tua casa e conta para os teus. Amém? Vai para a tua casa e conta. Está lá em Marcos 5, 19, 18, 19 e 20. Vai para a tua casa e conta. Você não vai lá discutir igreja. Você não vai lá discutir nada. Você vai contar o que Deus fez. Aleluia. Irmão, quando a gente tem alguma coisa para contar daquilo que Deus fez, muita gente tem coisas que o diabo fez para contar. Nós temos que contar as maravilhas de Deus, meus irmãos. Conta as coisas que Deus te fez,
e conta para eles como Deus teve misericórdia da tua vida. Aí ele voltou, e quem lembra que a Bíblia fala ali em Marcos, uma região chamada Decápolis. Quem lembra? Decápolis, pastor, o que significa isso? Era o nome de uma cidade? Não, era uma região composta de 10 cidades. Não lembro de todas, Betsaida era uma delas, mas tem mais 9 cidades que compõem essa região que nós falamos aqui, que o Senhor mandou ele a Decápolis, né? Vai e conta. E ele começou a voltar para casa, e cada cidade daquela que ele chegava, ele contava, ele dava um testemunho. Então, quer dizer, Jesus não ficou, mas ele deixou o quê? Deixou um missionário. Amém, meus irmãos? Jesus foi mandado embora, ele foi, mas ele deixou um missionário. E esse missionário, ele era uma testemunha viva do poder de Deus, irmãos. É igual a tua vida. Quem olha para você, sabendo quem tu foi, quem tu era, o que você fazia, as pessoas sabem que Deus é na tua vida. Tu não precisa fazer muita força não para mostrar que Deus é contigo. Só a tua vida, né, já é uma testemunha grande daquilo que Deus fez na sua vida. Então eu fico imaginando o pessoal na cidade, de repente o homem entra, irmão, todo bonitinho, vestidinho, cheirosinho, cabelinho cortado, né, bem limpinho, sorrisão bonito, porque antes ele não ria, antes ele era uma pessoa irada, amarga, colérica. Até isso Deus muda, irmão. Não adianta só mudar a roupa, tem que mudar também os sentimentos, né? Então ele mudou a roupa porque agora ele estava devidamente trajado, mas ele mudou também os sentimentos. Então ele entra na cidade, só o fato de olhar para ele vestido em perfeito juízo, dando um sorriso, cumprimentando, né? Agora ele cumprimentava, irmão, assim, ó, shalom. Shalom quer dizer paz. Shalom é o cumprimento do judeu, né? Shalom. Antes não era assim, irmão. Debaixo do jugo de Satanás era cumprimento assim, e não sei o quê, aquela gíria doida. Irmão, quem se converte, até a gíria ele deixa de falar. Quem se converte, Jesus liberta até da gíria. Sabe, hoje a crentarada, irmão, já nem chama de irmão, chama só de mano. Aí, mano. Mano pode ser carinhoso, mas na boca de muitos não é carinho, é apenas um costume, né? Então, quando Jesus Cristo liberta, ele liberta até da gíria. Eu, particularmente, irmão, meu Deus, eu acho muito chata a gíria, né? Pô, pode crer, massa, vão fazer aquela parada, e o bagulho está doido, e as minas estão tudo barulhenta. Isso na boca de crente não combina, meus irmãos. Isso aí combina na boca de quem não conhece Jesus. Eu não sei se os irmãos lembram, mas a Bíblia diz que nós devemos ter uma linguagem. Como é que deve ser a linguagem do crente? Quem lembra? Linguagem sã e o que mais? Irrepreensível. Todo crente ele tem que ter uma linguagem sã. Sã quer dizer sadia. Uma linguagem sadia. Então, meu irmão, minha irmã, tira a gíria. Tem algumas palavras que você tem que excluir do teu dicionário, do teu vocabulário, que já não combina mais com quem é crente. Entendeu? Quem é Cristo, irmão, até a forma de falar, né? Esse gosta de ficar chamando o pai e a mãe de velho, de velha e não sei o quê, não respeita idoso, vai falar com uma pessoa de mais idade, é aquele velho, né? Nos anos 80, irmão, voltando aos anos 80, nós tínhamos um obreiro também que se converteu, mas não tinha ética. Às vezes ele estava pregando e chamando por revelação, dizia, aquela gorda lá, ó. Irmão, quem é convertido não vai chamar ninguém de gorda, meu irmão. Ainda mais no microfone da igreja. Pelo amor de Deus, irmãos. Nós não podemos, irmãos, chegar para uma pessoa, né, chamar de gorda, chamar de velho, de velha, disso, daquilo. Não. Quem se converte até a falar, ele vai aprender, ele fala diferente, meus irmãos. Quem é convertido não envergonha ninguém com as suas palavras. É Senhor, é Senhora, é dá licença, é boa noite, é a paz do Senhor, é tudo bem. É uma linguagem sã, meus irmãos, para que o nome de Deus seja glorificado. Ah, pastor, mas
Faz parte a gíria, não faz parte do mundo, das coisas de Deus não. Imagine se nós tivéssemos uma Bíblia aqui cheia de gírias, né? Então, o gadareno, aonde ele chegava, ele começava a falar das coisas que Jesus havia feito por ele, e a Bíblia diz que todo mundo ficava maravilhado. E muitas almas vieram para Jesus através do testemunho dele. Então, irmão, para finalizar, o diabo ele não é brincadeira. O diabo ele não brinca, né? E ele faz as coisas tão bem feitas que se a gente não cuidar, a gente pensa que é Deus. Pastor, eu conheço o pé redondo. Às vezes ele faz coisas que se a gente não tiver uma visão, um discernimento, a gente pensa que é Deus, né? Só para os irmãos terem uma ideia, vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente, irmão. Já estou encerrando. Jó 1,16 aqui, você quer ver? Ó? Livro de Jó, capítulo 1, versículo 16. Veja o que diz aqui, ó, Jó 1,16. Quem encontrou, diga glória a Deus. Está escrito assim, ó: estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Chegou lá um mensageiro e disse para Jó assim: Jó, fogo de Deus caiu do céu, né? Mas foi Deus que mandou fogo, irmão? Foi Deus que queimou as ovelhas do Jó, os camelos, os animais? Foi Deus quem queimou os empregados do Jó? Ou foi o diabo? Mas aqui alguém disse: olha, fogo de Deus caiu e matou homens, animais. Irmãos, há uma passagem na Bíblia que Jesus diz que o falso profeta, ele faria fogo descer do céu. Lembra que Jesus falou isso? O falso profeta, ele faria fogo descer do céu. Por que os irmãos acham que o anticristo ele vai ser tão bem recebido? Irmãos, o anticristo ele vai ter uma acolhida que Jesus não teve. Está chegando mais um Natal. E quando chega Natal, a gente lembra da estrebaria, lembra da manjedoura, lembra de Lucas capítulo 2, versículo 7, que diz: e não havia lugar para eles. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores veio ao mundo e ele não foi recebido, ele não teve uma casa, uma família para o acolher, ele não teve um lugar, digamos assim, mais honrado para nascer. Ele teve que nascer em uma manjedoura, ser deitado em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles em lugar nenhum. E quando cresceu, lhe deram uma coroa de espinhos e colocaram uma cruz pesada nos seus ombros e depois o mataram na cruz e o rejeitaram. Mas o anticristo, ele será bem recebido. O anticristo enganará não apenas Israel, mas o anticristo enganará as nações. O anticristo, ele terá uma oratória tão bem sucedida que ele vai fazer com que multidões recebam a marca, o número ou o nome da besta na sua testa ou na sua mão, meus irmãos. E as pessoas vão receber de boa vontade. Ninguém vai ser amarrado e haverá uma perseguição contra quem rejeitar. Mas a grande massa vai aceitar ser marcado de livre e espontânea vontade, graças à boa oratória do anticristo. Ele tem lábia, ele tem boa conversa, ele tem argumentos, ele consegue lançar o homem contra Deus, ele acusa Deus diante dos homens e os homens aceitam a acusação que é feita contra Deus. Diz: é verdade, o mundo não está melhor porque a culpa é de Deus, a minha vida não muda porque a culpa é de Deus. Talvez até aqui possa haver pessoas que acham que não está melhor porque Deus não abençoa. Não é isso, meus irmãos. Então, muito cuidado com o diabo. O diabo é aquela pessoa que ele dá o tapa e esconde a mão. Você não vê o agir do diabo na maioria das vezes. Amém, meus irmãos? Olha, escute essa, você lembra? Paulo diz que o diabo, ele se transfigura no quê? Anjo de luz. Ah, mas eu estava esperando com chifres,
Estava esperando com aquele garfão, assim, aquele tridente terrível, pontiagudo. Eu estava esperando assim, com aquela cauda enorme, aqueles pés, com aquelas unhonas, uma boca com dentes enormes e fogo. Não, meus irmãos, ele não vem assim. Ele vem como anjo de luz. Amém? E ele engana muitos com a sua luz. Aleluia. Então, muito cuidado para você não atribuir algumas coisas que acontecem na conta de Deus e às vezes não é Deus. Amém, meus irmãos? Me lembra de 1 João capítulo 4, que diz, versículo 1, provai se os espíritos são de quem? De Deus, porque já muitos falsos profetas estão no mundo. Virou uma brincadeira, hoje todo mundo revela CPF, todo mundo revela número de casa, todo mundo revela nome de bebê, todo mundo revela não sei o quê, e aquela coisa arada, assim, meu Deus do céu. Irmão, parece que quanto menos oração, menos jejum, mais revelação, irmão. Eu entendo que para Deus usar tem que orar e jejuar e buscar mais para Deus usar mais, mas parece que quanto mais mundana, é o espírito do erro que está em muitos lugares. É o espírito do erro que está na vida de muitas pessoas, irmãos. Vamos cuidar da nossa casa. Na nossa casa quem habita é o Espírito de Deus. Aleluia. Quem está com a sua casa reservada para a presença do Senhor constantemente na sua vida, diga glória a Deus. Muito cuidado, irmãos. Vou finalizar por causa do horário. Quem lembra do profeta de Betel? Quem lembra do profeta de Betel? 1 Reis 13:11. Deus trouxe o profeta lá de Judá para vir em Betel profetizar. Betel estava virado num chapéu velho, irmão. Altar com bezerro de ouro, sacerdotes falsos que não era da linhagem de Levi, da casa de Arão. Estava tudo bagunçado, Deus trouxe o profeta. O profeta foi lá, profetizou. Deus fez um sinal, o altar se partiu, as cinzas caíram. O rei mandou prender o profeta, o rei ficou com a mão ressecada, não pôde mais, levou o braço, mas não pôde mais trazer o corpo, porque Deus pesou a mão. O rei pediu misericórdia, o profeta orou pela cura do rei, Deus curou o rei. Aí o profeta montou no jumentinho dele e foi para casa. No meio da viagem, cansado, viu um pé de carvalho bonito, pensou, vou dar uma descansadinha aqui. Me lembra de Miqueias 2:10. Levantai e andai, porque o vosso descanso não é aqui. Cuidado, crente. Tu que gosta muito de sair, passear, curtir. Pode sair, pode curtir, pastor? Pode viajar, fazer, pode, mas não exagera. Nós precisamos buscar a Deus, meus irmãos. Viu o pé de carvalho, aquela sombra maravilhosa, desceu do jumentinho, sentou lá embaixo do pé de carvalho e tirou uma soneca. E lá em Betel tinha um profeta velho, irmão. O problema não é o cabelo branco e as rugas. O problema não é a velhice física, mas é a velhice espiritual. Quando a pessoa não ora mais, quando a pessoa não jejua mais, quando a pessoa não lê mais a Bíblia, quando a pessoa já não tem mais compromisso com a obra de Deus, a pessoa envelhece espiritualmente. E esse profeta velho não tinha mais nada de Deus. Os filhos do profeta chegaram em casa e disseram, papai, hoje nós vimos tanta coisa em Betel, veio um profeta de Deus lá de Judá, profetizou contra o altar, o rei ficou bravo, quis prender, Deus pesou a mão, o rei ficou com o braço que não pôde mais trazer para junto do corpo, o profeta teve que orar para Deus curar o rei e tal, e contou tudo, e o pai disse, onde é que está esse homem de Deus? Ah, ele foi embora, mas por qual caminho foi? Foi por aqui, prepara uma montaria para mim que eu vou atrás. Montou no jumentinho dele, ó, foi atrás. Como o profeta parou para descansar, às vezes o parar, irmão, é o fim da nossa vida. Ah, vou dar um tempo no grupo, vou dar um tempo na banda, vou dar um tempo de obreiro, vou dar um tempo da ceia. Essa parada tua pode ser o teu fim. Essa parada tua, talvez tu vai parar para sempre. Entendeu? Então, se o homem de Deus não tivesse parado, ele não tinha sido alcançado. Se o homem de Deus não tivesse parado, ele já estava em casa, seguro, guardado, tudo feito para a glória de Deus, mas ele parou. E estava lá embaixo do pé do carvalho, o profeta velho chegou,
olhou para ele e falou, é tu o profeta aí que veio de Judá? Ele falou, sou eu. Ele falou, ok, eu vim aqui fazer um convite para você, vamos lá em casa, comer um pão, tomar uma água, dar uma relaxada, né? Tirar esse estresse aí e tal. O homem de Deus disse, olha, Deus me disse que eu deveria ir por um caminho, voltar por outro, e Deus me disse que eu não deveria nem beber água naquele lugar. Então, né, Deus me disse. Aí o profeta fez o quê? O profeta mentiu? O profeta velho mentiu. O profeta velho disse assim, ó, olha, eu sou profeta como tu. E um anjo me apareceu e disse, vai lá e traz ele para comer contigo aqui na tua casa. Daí o profeta, irmão, de Betel, de Judá, mas que confusão é essa, irmão? Deus fala uma coisa, o anjo fala outra, irmão. Quem entende que a conta não fecha? Quer dizer, Deus falou contigo, aí o anjo fala lá com ele, irmão. Mas que confusão é essa? Que desinformação. Mas quando a pessoa não vigia, né? Ah, o anjo falou para mim voltar, ok. Voltou, irmãos. Quando estava na mesa, comendo, bebendo, quem lembra que Deus usou o profeta velho? Miserável não valia mais nada, mas Deus usou ele ainda. Aí Deus usou ele assim, ó. Como tu foste rebelde à palavra do Senhor, voltando para este lugar, eis que tu morrerás e o teu corpo não descerá à sepultura. Deus usou. Aí o profeta viu a burrada que ele fez. Então, meu irmão, cuidado. A Bíblia fala uma coisa, o profeta está falando outra coisa, o revelador está falando outra coisa. Cuidado. A palavra ensina de um jeito, o pastor está ensinando de outro jeito. A palavra fala de uma forma, o profeta está falando de outra forma. Pelo amor de Deus. É igual ano 90, mais ou menos, uma irmã na igreja falou para outra assim, ó, eu vi você toda de branco, como uma noiva, e já interpretou a visão. Teu marido vai morrer, tu vai casar de novo. Isso foi nos anos 90, ela está esperando até hoje o marido morrer. Rapaz, é uma coisa assim maluca, irmão. Então, cuidado, irmão, com esse de muita visão, porque Deus mandou eu sair, Deus mandou. Irmão, nós temos aqui a palavra, essa não erra. Amém, meus irmãos? Mas o profeta, ele pode errar, né? O Natan errou com o Davi. Se a gente for falar de erro de profeta aqui, tem